O tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema um pouco complexo. Não é difícil, não é nenhum absurdo. Ele tem a complexidade natural. Só que é um tema muito cobrado, um tema muito importante, que vocês vão levar para toda a vida de vocês em processo, tá? A gente vai conhecer o que é, mas, na verdade, vocês vão falar desse tema em processo civil 2, em processo civil 3, em processo civil 4 e assim sucessivamente, tá? Então, toda hora, tudo que vocês pensarem em processo vai cair no tema que a gente vai trabalhar hoje. Por isso a importância dele. Mas eu quero que vocês primeiro organizem a cabeça de vocês e desenvolvam o raciocínio junto comigo, para poder, quando a gente começar a colocar os slides, a gente poder ir direto e vocês compreenderem o que a gente vai estar falando, tá beleza? Quando a gente falou de jurisdição, a gente falou que a jurisdição ela é única, não é? Ela é una em todo o território nacional e ela é indivisível. Ou seja, a jurisdição é a mesma em qualquer do Oiapoque ou Chuí. Só que, para que o Estado pudesse prestar uma melhor tutela jurisdicional, o que o Estado fez? Ele distribuiu essa jurisdição, né, através de alguns critérios que vai determinar aquele órgão que vai ser autorizado a prestar a jurisdição. Então, resultado, eu quando penso em jurisdição e no órgão que vai processar e julgar aquela minha questão, primeiro eu tenho um juízo natural. A gente não pode esquecer do princípio do juízo natural, porque ele já é pré-definido, tá? Mas para que eu chegue a esse juízo natural, eu vou ter que perpassar alguns critérios para saber quais foram os critérios de distribuição, né, dessa jurisdição que faz com que eu chegue naquele órgão. Essa distribuição da jurisdição a partir de critérios é o que a gente vai chamar de competência. Porque é exatamente, né, o caminho que eu vou percorrer para descobrir a que órgão compete processar e julgar aquela demanda. Então, percebam, competência tem a ver com autorização para enfrentar determinada demanda e responder quando a jurisdição for provocada. Competência não tem nada a ver com capacidade, tá, gente? Capacidade é um outro instituto processual que é voltado para as partes. A gente vai estudar a capacidade quando a gente for estudar pressuposto processual, tá? Então, não confunda isso. Todo juiz tem capacidade, tá? Porque se ele não tivesse capacidade, ele não teria passado no concurso público ou não teria sido nomeado, tá bom? Então, só para que vocês entendam, quando a gente falou de jurisdição, a gente falou que ela é a mesma no território nacional. Perfeito. Só que essa jurisdição, para prestar uma tutela jurisdicional melhor, o que ela fez? Ela distribuiu essa jurisdição em competências, tá? E essa competência, ela é verificada a partir de alguns critérios determinantes. Então, eu vou olhar esses critérios determinantes para definir, para identificar qual é o órgão competente, tá? Qual é o órgão que está autorizado a processar e julgar aquela questão. Ficou claro isso para vocês? Essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Beleza? Tá. E aí, vamos lá. Quando o Estado resolveu distribuir essa jurisdição, definindo critérios de determinação de competência, ele estabeleceu esses critérios a partir, né, de duas situações. Uma em relação ao gênero e a outra em relação à instância, ao momento, tá bom? Então, quando essa jurisdição ela foi dividida em critérios, o que aconteceu? O que aconteceu? O legislador ele resolveu distribuir essa jurisdição em gênero e em apreciação, tá? Então, nós temos dois caminhos para trilhar quando eu defino esses critérios determinantes de competência. Tá ok? O primeiro critério, que eu falei que é quanto ao gênero, o que o legislador fez? Quando o legislador olhou para a jurisdição e falou assim, eu vou distribuir essa jurisdição em competências e vou definir
alguns critérios que vão determinar essa competência, ele pensou, né, no que toca ao gênero, em duas situações específicas. Uma, o interesse público. A outra, o interesse privado. Quando ele pensa em interesse público, ele pensa em questões que são que interessam ao Estado, tá? E como interessam ao Estado, perceba, elas são mais rígidas, tá? São critérios mais rígidos. O que eu quero dizer com isso? São critérios que eu não permito que sejam negociados. Tem que ser daquela forma, tem que ser observado aquilo que o Estado define. E aí ele vai criar critérios critérios determinantes de competência absoluta. Ou seja, quando eu falo de alguns critérios, eu estou falando que o interesse na definição daqueles critérios foi interesse público. Logo, interesse do Estado. Logo, regras rígidas. Não podem ser negociadas. Ok? Então, se você usa aquele critério de maneira errada, né? Aquele órgão que você definiu, ele vai ser incompetente. Por que vai ser incompetente? Porque, como ali, quem determina aquele critério é um interesse público, eu não posso permitir que um órgão que não está pré-determinado a julgar aquilo, julgue. Por isso a gente fala de incompetência, tá? Então, nós vamos ter critérios de competência absoluto quanto ao gênero e critérios de competência relativa quanto ao gênero. Por quê? Porque quando eu falo de critérios determinantes de competência relativa, eu estou falando de critérios que foram determinados a partir de um interesse privado. Então, o que o Estado fala? Não, nesse caso aqui, eu permito que as partes possam flexibilizar essa regra que eu estou colocando. Então, o Estado determina uma regra, mas ele permite que essa regra seja flexibilizada pelas partes. Foi quando a gente falou lá atrás, né, quando a gente estava estudando os princípios e as regras fundamentais do processo civil, lembra que a gente estudou a respeito da autonomia da vontade das partes, e que eu falei que o artigo 190 permite que as partes negociem o procedimento, mas que elas não podem negociar aquilo que é de interesse público? Lembra que a gente falou isso? Vocês lembram? Quando eu falo de critérios determinantes de competência absoluta, eu estou falando de critérios que foram determinados a partir do interesse público, logo as partes não podem negociar, não podem flexibilizar, tá? O que elas podem flexibilizar são os critérios determinantes de competência relativo. Então, quanto ao gênero, eu vou ter dois tipos de competência, a competência absoluta e a competência relativa, tá? Esse é um primeiro momento quando eu falo de critérios determinantes de competência. No segundo momento, eu vou falar quanto à apreciação. E quanto à apreciação, ou eu estou indo para um órgão que vai apreciar na origem o meu processo, ou seja, no seu nascedouro, e posso estar falando também de órgãos que vão rever uma decisão, ou seja, aqueles que possuem competência recursal. Então, eu tenho, quanto à apreciação, a competência originária, que é o momento em que o processo nasce, e tenho a competência recursal, que é o momento em que eu vou pedir a revisão de algumas decisões proferidas no meu processo. Claro isso para vocês? Até aqui? Então, beleza. Então, só um tete-a-tete para a gente fechar o raciocínio. Quando eu falo da jurisdição, ela é una e indivisível, ou seja, ela é a mesma em todo o território nacional. Perfeito. E aí, o legislador, ou seja, o Estado resolveu distribuir essa jurisdição para fins de quê? De prestar o quê? Digam aí para mim. O chat ficou parado. Por que a jurisdição está sendo distribuída? Para prestar uma melhor o quê?
Podem falar se quiser, tá? Esse silêncio ensurdecedor, nossa senhora. Hein, gente? O Estado resolveu distribuir a jurisdição para prestar uma melhor o quê? Tutela jurisdicional, não é? Quando você provoca a jurisdição, você não quer uma tutela do Estado? Você não quer que o Estado tutele o seu direito? Então, ele distribuiu essa jurisdição, perceba, ela não está dividida, ela continua sendo a mesma. Só que ele distribui através de critérios para prestar uma melhor tutela jurisdicional. Tá? E aí, essa distribuição, ela vai redundar o quê? Em critérios que vão determinar a competência de alguns órgãos. Tá? E aí, quanto a essa competência, eu vou identificar ela de duas formas, quanto ao gênero e quanto à apreciação. A gente já sabe que a partir dessas regras, a gente vai poder identificar um órgão incompetente ou órgão competente. Tranquilo? Agora a gente entra exatamente na matéria. Vocês, a partir desse raciocínio que vocês já têm, a gente pode começar a trabalhar as regras de competência, tá? Como vocês podem ver, né? O que é a competência? A competência é o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Ou seja, é o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição. Então, quando ela distribui, ela vai definir critérios, e aí a gente vai falar o seguinte, aquele magistrado, ele só pode atuar no âmbito da jurisdição dele. Então, se você tem um vizinho que é juiz, você não pode bater na porta dele e falar assim, ei, seu juiz, dá para você decretar o divórcio aqui, meu e do meu marido? Você não pode fazer isso. E ele não pode decretar o divórcio ali. Por quê? Porque ele não está no âmbito do exercício da atividade jurisdicional dele. Ele só pode dizer o direito quando ele está inserido no âmbito de atuação, ok? Então, como a gente acabou de falar, eu tenho a competência, e essa competência ela é dividida em apreciação e gênero. Quanto ao gênero, ela pode ser absoluta ou relativa, quanto à apreciação, originária e recursal. E quais são os critérios que vão definir essa competência? Eu tenho 5 critérios. Esse é o primeiro critério que vai determinar a competência de um órgão, que é o critério funcional. O segundo critério é o critério em razão da matéria, né? Vocês já ouviram falar assim, isso é matéria trabalhista, isso é da Justiça do Trabalho, né? Ou isso é da Justiça Militar. Vocês já ouviram muito falar isso. E o que define, né? O que é família, o que é civil, o que é empresarial, o que é criminal, o que é ambiental, o que é fazendário, o que define? É exatamente esse critério em razão da matéria. A matéria é o tema que você está discutindo, né? Se você é o que vai definir se você vai para uma vara de família, se você vai para a esfera trabalhista, se você vai para a esfera empresarial. Se eu estou discutindo dissolução de união estável. União estável é uma matéria voltada para as relações de família. Logo, o órgão competente para julgar aquela questão é a vara de família. Nos locais que eu não tenho vara de família, quem vai julgar? Aí a vara civil absorve todos esses casos. Mas quando eu tenho uma comarca onde existe, né, uma vara especializada naquela temática, é aquela vara que vai absorver a competência daquele conflito, tá? O terceiro critério é o critério em razão da pessoa, porque nós temos determinadas pessoas que, quando litigam, elas definem a competência. Por exemplo, se eu tenho Estado estrangeiro ou organismo internacional, né, litigando numa demanda com pessoa residente ou domiciliada no país ou com o município, a competência é da Justiça Federal. Por quê? Porque isso está elencado na própria lei. Então, é a pessoa, né? A pessoa, organismo estrangeiro ou Estado internacional que está ali, que vai definir, vai ser um dos critérios definidores da competência. Por exemplo, se eu tenho um presidente da República respondendo por crime de responsabilidade, é o fato dele ser
presidente da República, o crime seria de responsabilidade, a competência é atraída para quem? Para o STF. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma autarquia federal, se eu estou demandando contra uma autarquia federal, aquela autarquia federal vai determinar que a competência vai para a Justiça Federal. Entenderam? Então, às vezes, a pessoa que está ali, e aí a pessoa lato sensu, a pessoa que figura naquela demanda, naquele conflito, vai também definir, né, a competência de um órgão específico. Tá? Quarto critério, o critério territorial. Ele vai definir a localidade, ou seja, o âmbito de atuação jurisdicional em qual localidade, em qual territorialidade, é o espaço geográfico, tá? Por isso que a gente tem assim, a comarca de Macaé, a comarca da capital, comarca regional de Campo Grande, comarca regional da Leopoldina, a gente não tem isso. Não sei se vocês já chegaram a ver algum tipo de processo, estava lá, ilustríssimo juízo da vara cível da comarca de Cachoeiro de Macacu, da comarca de São Paulo, da comarca de Mococa, em São Paulo, da comarca de Belo Horizonte. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o espaço geográfico de atuação daquele órgão, daquele julgador. Aquele julgador não pode ultrapassar. E aí, quando vocês assistirem a aula, que eu deixei lá para vocês vão ver que a gente vai falar de cooperação nacional, onde um juízo, né, coopera com outro juízo. Então, muitas das vezes, eu estou aqui no Rio, vou ajuizar uma ação, né, ajuizo uma demanda aqui na capital, no centro do Rio, só que o meu réu, ele é de São Paulo, por exemplo. E aí, não falam de juizado, né? Por exemplo, eu preciso de uma citação por oficial de justiça. O oficial de justiça daqui do Rio, da capital, ele não pode ir a São Paulo e citar ninguém. Por quê? Porque foge do espaço geográfico de atuação, tanto do magistrado quanto do oficial de justiça. Então, para que esse réu seja citado em São Paulo, é preciso que um juízo de São Paulo proceda com a citação desse réu. E, por fim, o quinto critério determinante é o critério em razão do valor da causa. Professor, o que é isso? Toda causa que você demanda em juízo, ela tem um valor. E esse valor pode ser correspondente a um benefício econômico que você busca ou um valor simplesmente fictício. Exemplo. Quando eu vou discutir guarda de filho não tem valor, gente. É aquela situação que não tem preço. Mas eu preciso atribuir um valor para essa causa. Por que eu preciso atribuir um valor a essa causa? Porque existem algumas regras no processo que eu vou me valer do valor da causa para calcular. E, por outro lado, existem critérios determinantes de órgãos, de competência de órgãos, que vai ser definido pelo valor da causa, como, por exemplo, os juizados especiais. Se eu estou dentro do juizado especial estadual e a minha causa é até 20 salários mínimos, eu posso optar por ir para o juizado ou ir para a justiça comum. É uma opção minha. Mas o valor que vai definir é exatamente o valor da causa, se ela é de 20 a 40 salários mínimos. Até 20, eu posso ir para o juizado, inclusive sem advogado. Mas até 40, se for acima de 20 até 40, eu posso optar pelos juizados também. Só que eu preciso de advogado. Mas é sempre uma opção. Então, esse valor da causa, ele pode determinar também o juízo competente, no sentido de ser uma faculdade, como é o caso dos juizados estaduais, ou, às vezes, uma obrigatoriedade, que é uma exceção, como é o caso dos juizados especiais federais, que as demandas até 60 salários mínimos, obrigatoriamente, são de competência dos juizados federais, tá? E por que eu falo que é exceção? Porque quando vocês olham para esse quadro aqui, você percebe que é competência absoluta 3 critérios. O critério funcional, né? Vocês conseguem visualizar aqui claramente. O critério funcional é um critério de competência absoluta. O critério em razão da matéria e o critério em razão da pessoa. Isso quer dizer que esses 3 critérios aqui
são critérios que se pautam em interesse público e não podem ser negociados ou flexibilizados. Então, se a matéria define que a Justiça do Trabalho é a justiça competente, eu não posso, porque eu quero ir para a Justiça Civil. Por quê? Porque é um critério determinante de competência absoluta, cujo interesse por trás é o interesse público, então eu não posso negociar, tá? Então, esses 3 critérios aqui são critérios de competência absoluta. Enquanto o critério territorial e o critério em razão do valor da causa são critérios de competência relativa. Essa é a regra. Só que vocês viram que eu acabei de falar que nos juizados especiais federais, a competência até 60 salários mínimos obrigatoriamente será dos juizados especiais? Eu não falei isso? Essa afirmativa minha é coerente com o que você vê no quadro, que o valor da causa é critério de competência relativa? Há coerência? Você vai falar para mim, não. Porque se é critério de competência relativa, o interesse que está por trás é interesse privado. E sendo interesse privado, eu posso negociar, né? Só que juizados especiais federais é uma exceção do critério determinante do valor da causa. Nesse caso, o critério do valor da causa, no que toca os juizados especiais federais, é um critério determinante de competência absoluta, não relativa. Tá? Então, é uma exceção. Então, a gente já viu que temos exceção no critério em razão do valor da causa, que em algum momento ele pode deixar de ser critério de competência relativa e passar a ser critério de competência absoluta. Beleza? E a gente tem outra exceção. Tá? O critério territorial, ele também é definido como um critério de competência relativa. Isso quer dizer o quê? Que se a regra diz, né, que, como por exemplo, nós temos a regra que vai dizer o seguinte, olha, se for uma ação de divórcio, o foro competente é onde reside o guardião do incapaz. Se não houver incapaz, né, o último domicílio do casal. Se o casal não tiver mais naquele domicílio, nenhum dos dois, vai ser no domicílio do réu, que é a regra geral. Beleza. E aí, digamos que eu tenho 2 filhos incapazes, porque são menores. Me separei do meu marido quer ingressar com o divórcio. E aí ele ingressa com o divórcio no domicílio dele. A lei diz que teria que ser no domicílio do guardião dos incapazes, né? E aí eu pergunto para vocês, quando ele ingressa com a ação lá no órgão jurisdicional do domicílio dele, ou seja, da esfera territorial, daquele espaço geográfico onde ele tem domicílio, esse juízo é competente? Já que eu estou diante de uma competência relativa? Vocês concordam que, a princípio, esse juízo é incompetente? Porque o juízo competente, como a lei fala, seria o do meu domicílio, já que eu sou guardiã dos incapazes? Hein? Todos concordam? Né? Então, a princípio, aquele juízo onde ele iniciou a demanda dele é incompetente. Só que a quem interessa que o processo tramite no meu domicílio, no órgão do meu domicílio? Interessa a mim ou interessa ao Estado? Interessa a mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para aquele juízo que ele é incompetente. Porque se eu não disser para ele que ele é incompetente, sabe o que vai acontecer? Já que o critério territorial é um critério de competência relativa, onde o interesse por trás é o interesse privado, se eu não disser para ele que ele é incompetente, ele passa a ser competente. A gente vai dizer que essa incompetência se prorroga e ela se transforma. Aquele juízo que a princípio era incompetente, ele passa a ser competente. Por que ele passa a ser competente? Porque o interesse era meu.
Se eu não falei para ele que ele é incompetente para que o processo viesse para o órgão do meu domicílio, significa que, para mim, não teria problema nenhum. Porque, na verdade, a demanda é de divórcio. A demanda não envolve o menor. Entendeu? A demanda é de divórcio. Mas, ainda que fosse uma demanda envolvendo o menor, eu estou falando do espaço territorial. E o espaço territorial é interesse privado. Interessa a mim. Porque quem vai ter que ir lá no domicílio dele se defender, né, sou eu. Ou quem vai ter que ir lá no domicílio dele defender o interesse das crianças porque elas são incapazes e precisam ser representadas, também sou eu. Mesmo que fosse um divórcio envolvendo menor. O que é o divórcio? É a ruptura matrimonial. A ruptura matrimonial entre marido e mulher. Entendeu? Envolvendo menor, alimentos ou guarda. Nesse caso, seria o domicílio do menor, vamos dizer assim. Mas ainda assim é critério de interesse privado. Se eu não me opuser de ir lá para defender os interesses das crianças, não tem problema nenhum. Entendeu? A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juízo. Só a incompetência absoluta. Por quê? Porque é o interesse público. O jogo está exatamente nisso, interesse público e interesse privado. Então, ainda que envolva a guarda de filhos. Guarda de filhos, a gente vai pegar o domicílio onde as crianças residem. Ótimo, essa é a regra. Mas essa regra é de competência relativa. Lembra? E aí, quando a competência é relativa, o que o legislador permitiu? Que se flexibilize. Então, se o camarada for lá inaugurar a demanda, e como eu digo que ele é incompetente porque nós temos regras que definem competência. Então, quando eu falo, por exemplo, qual foi a regra que eu falei do divórcio? A regra legal é que, no caso de divórcio, o domicílio é do guardião dos menores, dos incapazes. Essa é a regra legal. Quando ele foi lá ajuizar a demanda, ele, ao invés de ajuizar no domicílio do guardião dos incapazes, ele ajuizou a demanda no domicílio dele. Então, a princípio, aquele juízo de lá é incompetente. Só que aquele juízo, perceba, ele a princípio é incompetente. Por que a princípio? Porque para que ele declare a incompetência dele, precisa que eu provoque. Porque o interesse que está por trás da questão territorial é um interesse privado. Não é interesse público. O Estado não está querendo saber se o juízo está em Macaé ou está em Nova Iguaçu. Porque tanto em Macaé como em Nova Iguaçu, aquele juízo tem a função de julgar aquela matéria e aquela pessoa que está ali envolvida. Esses interesses públicos estão sendo respeitados. O interesse privado, eu posso permitir que as partes flexibilizem. Entenderam? Pois é, e aí, se eu não provoco, se prorroga. Quando a gente fala prorrogação de competência, a gente quer dizer exatamente que era um juiz incompetente que passa a ser competente. Isso porque a competência é relativa. Mas existem casos que essa competência relativa, territorial, ela deixa de ser relativa e vira absoluta? Existe. Existe. Por exemplo, eu estou discutindo posse. Eu estou discutindo a posse de determinado imóvel. Se eu estou discutindo a posse de determinado imóvel, o critério territorial, ele deixa de ser critério de competência relativa e passa a ser critério de competência absoluta. Por quê? Porque o legislador define que só o órgão da situação da coisa, ou seja, da onde está localizado o imóvel, é o competente para dirimir o conflito. Então, nesse caso, eu tenho uma segunda exceção. E, nesse caso, o magistrado pode conhecer de ofício a incompetência dele. Entenderam? Então, assim, a gente entende mais ou menos o quadro geral desses critérios determinantes de competência que a gente passa a olhar um a um. Ok? Bom, repetindo aquilo que a gente já viu, e agora é repetição, e se alguém ficou com dúvida, pode falar, tá? Competência originária corresponde ao órgão do Poder Judiciário que originalmente irá julgar uma determinada causa.
Competência recursal corresponde ao órgão do Poder Judiciário que irá reexaminar decisões proferidas. Competência absoluta corresponde às regras de competência definida pelo interesse público. Então, sublinhe essa parte de interesse público, porque, como eu falei antes, é esse interesse público e esse interesse privado que vai fazer toda a diferença. Então, se é o interesse público, né, o correspondente à competência, ele vai prevalecer sempre sobre o privado, né? Ele é indisponível e improrrogável. Um juízo que é incompetente absolutamente, ele vai continuar sendo incompetente absolutamente. Não acontece igual a questão do território, né? Daquele juízo que eu lembro que eu falei, meu ex-marido ajuizou no domicílio dele, eu não falei nada, ele se tornou competente. Isso não acontece se for em relação aos critérios de competência absoluta. Pode e deve ser declarado de ofício, o que o Leandro pontuou, mas ele não pode declarar de ofício? Não, só se for interesse privado. Por quê? Porque o magistrado, ele declara de ofício aquilo que é interesse público, porque ele ali representa o próprio Estado, tá? Pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição, isso quer dizer o quê? Se eu identifico que há ali uma incompetência absoluta, eu posso questionar essa incompetência, tanto se eu estiver em primeiro grau de jurisdição, como em sede de tribunais em segundo grau de jurisdição, como em sede de tribunais superiores. Não existe terceiro grau de jurisdição. Já falei isso para vocês antes, tá? Se alguém falar terceiro grau de jurisdição aqui, eu juro que eu entro na tela e puxo a orelha. Beleza? E é pautada em critérios da matéria, pessoa e função. Nós já falamos. E aqui, ó, artigo 62, artigo 64, os artigos já estão todos aqui descritos. Então, à medida que eu for avaliando, eu vou sempre colocando os artigos, tá? Competência relativa corresponde às regras de competência mais flexível definida pelo interesse privado. Então, ela é flexível pelo interesse das partes, as partes podem, né, negociar, podem modificar. Ela não pode ser declarada de ofício, tá aqui a súmula 33 do STJ. É interesse privado. Se o juiz declara de ofício, ele está sendo tendencioso. E o juiz ele tem que ser imparcial. Lembra que a gente discutiu isso? Tá? Então, ele não pode. Senão, ele está beneficiando uma parte. Deve ser arguída no momento oportuno sob pena de preclusão. Aqui tem uma palavra que vocês não conhecem. Preclusão. O que é isso? E aí eu vou falar duas palavrinhas que os alunos costumam confundir muito, para vocês já anotarem, tá? Os alunos costumam confundir muito preclusão com prescrição. E são coisas absolutamente distintas, tá? Prescrição é a perda da pretensão. Prescrição é a perda da pretensão. Estão anotando? Acabou meu café. Prescrição é a perda da pretensão. O que isso quer dizer? Continuei não entendendo nada, professora. Quando um direito seu é violado ou ameaçado de violação, você tem um momento para procurar e buscar, né, a restaurar o seu direito ou reparar o seu direito. Porque a parte não pode ficar de eterno esperando que um dia você se mexa. Todo mundo já ouviu aquele brocado, o direito não socorre os que dormem? Já ouviram isso? Pois é. Então, é exatamente a prescrição. Você tem um tempo, você tem um prazo para você ir provocar o judiciário para buscar aquele seu direito. Tá? E se você deixa esse prazo correr em naupes, ou seja, em branco, sem fazer nada, essa pretensão, ou seja, aquilo que você pretende, você perde a possibilidade de pretender aquilo. Você pode até ter o direito, mas você não pode mais pedir ao Estado aquilo. Tá? Por quê? Porque ocorreu a prescrição. Estou explicando a prescrição porque vocês confundem prescrição com preclusão. Agora eu vou explicar a preclusão. Tá? A prescrição é um tema de direito civil. Ela está descrita lá no Código Civil, do direito material. Tá?
Por que eu trouxe a prescrição? Porque é muito comum, na hora que a gente está trabalhando, vocês confundirem prescrição com preclusão. E é exatamente o que está no slide, né? Deve ser arguida no momento oportuno a incompetência relativa sob pena de preclusão. E o que é a preclusão? A preclusão, nesse caso, é a perda do prazo para a prática do ato. Isso quer dizer o quê? Anotem, então. Preclusão é a perda do prazo para a prática do ato. E coloca entre parênteses, preclusão temporal. O processo, ele se desenvolve por um procedimento. E esse procedimento, ele é desenvolvido através da prática de atos processuais. A gente falou disso, eu mostrei para vocês, né? Um processo, vários atos. Lembra quando a gente estudou sobre o sistema de isolamento dos atos processuais? Então, cada ato daquele vai compor o desenvolvimento do procedimento. Então, cada ato de um procedimento, ele tem um prazo para ser praticado. E se você deixa passar aquele prazo e não pratica o ato, a gente vai dizer que o seu ato vai ficar intempestivo se você praticar depois de passar do prazo. Se, porventura, eu não questionei naquele prazo uma incompetência relativa, precluiu o meu momento e aquele juízo que era incompetente, ele passa a ser competente. Por quê? Porque a competência relativa, né, ela se, como a gente falou, ela se prorroga, tá? Tá lá aqui, João, para você, artigo 65. Tá ok? E a incompetência relativa, ela é pautada em quais critérios? Valor da causa e territorial. Até aqui, tranquilo? Então, voltando, e a gente reforça agora a questão dos critérios determinantes de competência que a gente falou. Eu tenho 5 critérios. Critério funcional, ele vai definir o quê? A função e o grau do órgão julgador. E aí a gente vai saber a função dependendo da fase do processo. Se eu estou inaugurando o processo, eu vou buscar o quê? Qual é o órgão jurisdicional que vai analisar essa questão de originariamente, né? A competência originária. E aí, nesse sentido, existem certas demandas que já nascem em sede de tribunal. Onde está isso? Onde está isso? Na própria Constituição, às vezes em lei específica sobre determinado assunto, no próprio Código de Processo Civil. Por exemplo, a ação rescisória, por exemplo, é uma ação que nasce em tribunal. Ela é originária de tribunal. A primeira vez que eu vou demandar, eu já demando no tribunal. Mas isso está escrito aonde? Está no próprio Código, tá? Então, são regras de competência que vão ter que estar definidas. Por que vão ter que estar definidas? Lembra que o processo tem que ser previsível. Tudo a ver com aquele princípio informativo lá atrás que a gente falou, tá? Então, critério funcional está ligado exatamente à função e grau de jurisdição do órgão que eu vou buscar. A matéria está ligada aqui, é o objeto da causa. A especialidade ou não da justiça. Então, se eu estou discutindo uma demanda trabalhista, uma relação de emprego, né? Eu sou seletista, e aí o meu empregador não cumpre com uma obrigação e eu quero discutir esse juízo. Bom, qual é a matéria que eu vou questionar? É uma matéria trabalhista, é uma matéria de uma relação de trabalho. Logo, a competência é especializada. De quê? Da justiça especializada. Qual justiça? A justiça do trabalho. Se eu estou discutindo, né, um divórcio, eu quero romper o meu casamento, não dá mais, a gente está brigando, não quero mais ficar casada com ele, o que eu faço? Qual é o objeto dessa causa que eu estou discutindo? O objeto é divórcio, que está ligado aqui, é uma relação de família. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o órgão jurisdicional que atua no âmbito de família, ou seja, a vara de família. Ok? Justiça comum. A vara de família está inserida na justiça comum. É onde deságua a maior parte das demandas, tá? Em razão da pessoa, critério em razão da pessoa, a influência das partes na definição do órgão, lembra que eu falei para vocês? Autarquia federal, né?
estado estrangeiro, tudo isso pode estar influenciando exatamente na definição do órgão competente. Por quê? Por conta do critério em razão da pessoa. Critério em razão do valor da causa, onde eu vou verificar exatamente procedimento, né? E a própria definição do órgão jurisdicional, como eu falei dos juizados, salientando para vocês aqui os artigos que falam dos juizados, que é da Lei 12.153, a Lei 10.259 e a Lei 9.099, tá? Onde vai falar exatamente desse critério em razão do valor da causa para os juizados. E critério territorial, onde eu tenho aqui a área de atuação do julgador, aquele espaço geográfico, tá? Quando eu falo de espaço geográfico, do critério territorial, eu estou falando de foro. Foro, a localização, tá? E aí a gente tem, a doutrina, ela vai dividir o foro em 5 espécies. O foro comum, o foro especial, o foro concorrente, o foro subsidiário e o foro de eleição. Professor, o que é isso? Foro é o local onde eu tenho que demandar, tá? O local onde o órgão está para eu poder demandar. E aí, quando eu falo de foro comum, eu falo a regra. Então, sempre que você tem uma demanda, qual é o foro comum? O domicílio do réu. Esse é o foro comum, essa é a regra geral. Se você está na dúvida, aonde eu vou demandar? Domicílio do réu. Como foro comum. Foros especiais são aqueles pré-definidos, né? E que ele ocorre em virtude de alguma característica própria. Por exemplo, o idoso é um foro especial. Por quê? Porque o foro, se eu quiser demandar em face do idoso, o foro é exatamente da residência do idoso. Mas isso não quer dizer que, mesmo tendo foro especial, vai ter que ser naquele foro. A gente não pode esquecer que territorial é critério de competência relativa. E se eu demandar em outro lugar, um domicílio diferente do domicílio deficiente, por exemplo, do idoso, a princípio, aquele juízo é incompetente. Mas para que ele declare essa incompetência, ele precisa ser o quê? Provocado. Tá? Então, nós temos foro especiais? Temos foro especial. Mas isso não quer dizer que o fato de ser foro especial é um foro de competência absoluta. Ele continua sendo um foro de competência relativa. A não ser quando a própria lei vai determinar que só aquela localidade pode processar e julgar aquela demanda. E aí, nesse caso, ele deixa de ser critério de competência relativa e passa a ser critério de competência absoluta, tá? Então, outro foro especial, o foro do menor, nos casos de alimentos, o foro do guardião do incapaz, nos casos de divórcio. Isso tudo são foros especiais, que são definidos por lei, só que continuam sendo de competência relativa, tá? Foro concorrente, quando eu tenho mais de um foro. Se eu tenho mais de um foro, eu tenho foros concorrentes. Por exemplo, na relação de consumo, né? Nas relações de consumo, eu posso optar entre o domicílio do consumidor, o domicílio do fornecedor ou o local do fato. Isso são foros concorrentes. Eu posso optar entre várias localizações, né, que me permitem demandar, tá? O foro subsidiário. Lembra quando eu falei do divórcio, que eu falei assim, bom, a regra é o domicílio do guardião do incapaz. Se não houver incapaz, o último domicílio do casal. Se eles não tiverem no último domicílio, o domicílio do réu. Lembra que eu falei isso? Isso é foro subsidiário. Quando eu não tenho um, eu tenho outro. E aí, nesse caso, artigo 53, tá? Que aí vem lá, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução da união estável. O domicílio do guardião do filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Na verdade, as regras de competência, elas começam do artigo 42 do CPC. Beleza? Anotaram aí? Show. Então,
E o foro de eleição? O foro de eleição é aquele que mais caracteriza, né, a liberdade das partes de negociarem a regra do critério determinante territorial. Por quê? Vocês já pegaram algum contrato que está assim, é a última cláusula, que está escrito assim, e por estarem de acordo, as partes elegem para dirimir qualquer conflito o foro da comarca de alguma coisa? Já viram isso nos contratos? Quem tem cartão de crédito já assinou um contrato dizendo que elege o foro de São Paulo. A gente não olha, né? Ah, tá, não, eu vou falar dele. Então, essa cláusula que existe no contrato é exatamente o que a gente vai falar dessa característica. Agora eu vou falar o que você estava querendo, Jael. Dessa característica mais forte, né, da possibilidade das partes negociarem o critério de competência relativa territorial. Porque, nesse momento, as partes elegem o foro onde elas querem que a demanda seja ajuizada. Pouco importa se é domicílio de uma ou de outra. Imagina, eu fecho um contrato com o Wallace, o domicílio do Wallace é em Macaé, o meu domicílio é em Cabo Frio, e a gente pactua no nosso contrato que o foro, para dirimir qualquer conflito, seja o da Leopoldina. Ou seja, não tem nada a ver com o domicílio do Wallace, tem nada a ver com o meu domicílio. Mas o que a gente fez? A gente negociou. Nós elegemos um foro competente para dirimir o nosso conflito. Perceba o quanto o legislador permite que as partes possam negociar esse critério por conta do interesse privado. Foi? Conseguiram visualizar? E é claro que em contrato de adesão, que eu falei ainda há pouco, né? Contrato de cartão de crédito, todo mundo assina com foro de São Paulo. Hoje mesmo eu assinei um contrato, hoje não, ontem, eu assinei um contrato que eles elegem o foro de Belo Horizonte para dirimir o conflito. E eu estou linda e formosa aqui no Rio de Janeiro. Porque é óbvio que eu não vou ajuizar uma ação lá, porque é um contrato de adesão, eu não tenho liberdade para discutir as cláusulas, e como consumidora eu posso demandar aqui no meu domicílio. A gente chama de contrato de adesão porque você adere, você não tem liberdade para discutir aquelas cláusulas. Né? Então, você vai discutir quando é uma relação de consumo. Eu estou contratando um serviço, ele está me prestando um serviço, então vai prevalecer o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Mas está vendo a mãozinha aqui? Cuidado, algumas regras precisam ser observadas. Então, vamos ver que regras são essas que eu preciso observar. Bom, critério territorial em face de réu incapaz. O domicílio que a lei determina é do representante ou do assistido, tá? Por quê? Porque quando eu falo de menor totalmente, absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos, né, ou os maiores curatelados, eles são representados em juízo. Mas os menores entre 16 e 18 anos, eles são assistidos. Então, nesse caso, se eu estou ingressando com uma demanda em face desse réu incapaz, qual é a regra territorial, do critério territorial? Domicílio do representante do assistido. Ai, professor, então se não for nessa, como é que é? Se não for nessa, é aquela regra. A princípio, o juízo é incompetente, mas se a parte não provocar, aquele juízo passa a ser competente em virtude do fenômeno da prorrogação de competência, tá? Porque o critério é relativo. Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso você vai encontrar que a competência para você, se você vai intentar uma demanda em face de um idoso, a competência é da onde? Da residência do idoso. Se eu estou ingressando com ação de alimentos. Bom, alimentos que se pede, se é o filho pedindo alimentos, o domicílio do alimentando, ou seja, o domicílio da própria criança ou daquele próprio que está pedindo alimentos. Tá? Por quê? Porque se eu estou oferecendo alimentos, o domicílio é daquele incapaz. Então, acaba sendo o domicílio do réu. Tá? Em casos de direitos reais, direito pessoal e direito reais sobre bens
imóveis. A gente vai usar sempre a regra geral, que é o domicílio do réu. Está lá no artigo 46, os seus parágrafos. Se for em face da união, ou se entre os demandados, né, naquele litígio, figurar a União, Estado ou Distrito Federal. E aí, se a União estiver no polo ativo, ou seja, se for a União quem está demandando a União, Estado ou Distrito Federal, a regra vai ser o domicílio do réu. Ou seja, de nós, né? Os administrados. Se for um dos administrados em face da União, do Estado ou do Distrito Federal, se nós estivermos ajuizando a demanda, aí a competência vai ser do domicílio do autor, ou da ocorrência do ato ou do fato, ou da situação da coisa, se a gente estiver discutindo algo que tem a ver com o imóvel. Tá? Então, essa é a regra. Se eu estou discutindo em face da União, eu posso optar. Aqui eu tenho aqui eu tenho um foro concorrente. Eu posso optar entre o meu domicílio ou o domicílio da ocorrência do fato ou do ato, tá? E ainda posso optar pelo domicílio, pelo local da situação da coisa, se eu estiver discutindo em relação a imóveis. Tá ok? Se for uma demanda de inventário, uma demanda de partilha, uma demanda de arrecadação, de testamento, né? Tanto de pessoa falecida, ou seja, de decujos, quanto de ausente. Porque eu tenho aquele camarada que some e depois de um certo tempo eu vou pedir a declaração de ausente dele, vou fazer a partilha de bens, vou fazer o inventário, etc. Só que ele está desaparecido, então ele é configurado, né, ele é dado efetivamente, declarado ausente, e aí eu posso estar dando seguimento a isso. Isso é muito comum, tá, gente? A pessoa que some 20 anos, desaparece, e aí tem bens lá com o nome dele, etc. E a gente precisa fazer essa partilha. Então, primeiro você precisa da declaração de ausente, judicial, para poder fomentar esse passo a passo. E aí, nesses casos, a regra geral é do domicílio do autor da herança, tá? E se ele não tiver domicílio certo, a gente vai exatamente para o parágrafo único do artigo 48, que vai falar o quê? Que vai falar que pode, se ele não tiver domicílio certo, vai ser no foro da situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles, aí eu tenho foro concorrente, e não havendo bens imóveis no foro do local de qualquer bens, de qualquer espécie que ele tiver. Gente, quem é autor da herança? Alguém sabe me responder? O autor da herança é o próprio defunto ou desaparecido, é o próprio ausente ou decujus, tá? Não esqueçam disso, anotem. Quando eu falo domicílio do autor da herança, eu quero falar do domicílio do decujus ou domicílio do ausente, tá? E ainda existem mais duas observações que eu quero que vocês tenham conhecimento, tá? Vamos lá nós. Bom, os casos de divórcio, que eu já havia falado, né? Divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de solução de união estável. A regra geral é o domicílio do guardião do filho incapaz. Se não tiver filho incapaz, o último domicílio do casal. E se ninguém mais estiver lá, vamos para a regra geral, que é o domicílio do réu. Agora, aqui eu quero que chamar a atenção de vocês. Lembra que eu falei que existe a possibilidade do critério territorial deixar de ser critério de competência relativa e passar a ser critério de competência absoluta? E aí eu chamo a atenção de vocês para o artigo 47, parágrafo 1º. Porque a regra realmente é critério territorial ser competência relativa. Mas, quando eu estiver diante das situações descritas no parágrafo 1º do 47, ou seja, se eu estiver diante de questão de posse, propriedade, divisão, demarcação, nunciação de obra nova, vizinhança, o critério de competência territorial deixa de ser critério de competência relativa e passa a ser critério de competência absoluta. Logo, pautado pelo interesse público. Então, obrigatoriamente, a competência vai ser sempre do juízo da situação da coisa. O que isso quer dizer? Do juízo onde o imóvel, o objeto da discussão, está situado. Claro isso para vocês?
O que eu quero que vocês entendam? O critério territorial, né, o critério determinante de competência territorial, é um critério de competência relativa, que precisa ser arguído, né, porque senão ele prorroga a competência. Então, a princípio, aquele juízo que era incompetente, ele pode se tornar competente. Mas há casos em que esse critério territorial, ele deixa de ser de competência relativa e passa a ser de competência absoluta. E que casos são esses? Necessariamente o que está no parágrafo 1º do artigo 47 do CPC. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estiver discutindo propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, nunciação de obra nova e posse, o objeto da discussão do meu processo for esses, eu estou voltada para um imóvel. Então, a competência do critério territorial será absoluta. Ou seja, o juízo que vai poder julgar essa questão é o juízo da situação da coisa, da onde estiver localizado esse imóvel. Tá? Essas matérias, divisão, demarcação, vizinhança, servidão, vocês vão estudar quando estiverem estudando direitos reais, tá? Quando estiverem estudando posse e propriedade, lá no direito civil. Beleza? E aí, nesse caso, grifem esse pedacinho aqui que eu coloquei para vocês. Pode grifar esse pedacinho aqui. Coloque a competência absoluta. Tá bom? Então, se eu falo para vocês, por exemplo, numa questão qualquer, que o João está discutindo, né, uma questão uma questão voltada a uma propriedade, a uma gente, cadê? A reintegração da posse, por exemplo, a discussão gira em torno de posse. Então, qual vai ser o órgão competente quanto ao critério territorial? Onde estiver localizado o imóvel. Tá? O critério territorial vai ser definido pela situação da coisa, pela localização do imóvel. Ok?